favor, coloquem no coma. Evitem estar enviando pelo e-mail, tá bom? Às vezes é muito trabalho, às vezes a pessoa não consegue colocar, acaba enviando pelo e-mail, ou enfim, aí congestiona, eu não consigo corrigir todos. Mas, por favor, quem for estar colocando, coloquem lá, por favor, pelo Coma, né? Enfim, pelo portal do aluno. Ok. Meu? Eu estou olhando ainda, Ana. Tem muitos para olhar. Eu estava olhando os do segundo ontem. O terceiro ainda não olhei. Ah, tá bom. Então, é o seguinte, pessoal. Vocês, por favor, abram na página 216 do setor B. Eu vou voltar um pouquinho no conteúdo, né? Que eu acho que ficou... não ficou bem salientada essa parte do citoplasma. Acho que não sei se eu passei... a gente falou a respeito de organelas membranosas, mas não entramos a fundo nas demais organelas citoplasmáticas. Então, é necessário que a gente faça aí um complemento. Eu vou colocar depois esses exercícios. Eu acho que a gente não fez esses exercícios da página 217. Por favor, vocês abram aí a apostila setor B, página 216. Eu vou falar novamente das organelas citoplasmáticas, que eu não coloquei todas as organelas, a gente só falou das membranosas. E vou fazer a correção dos exercícios da página 217 e 218. Por favor, setor B, apostila capa 4. Beleza? Vamos lá. Então, das organelas membranosas, ou seja, as organelas citoplasmáticas, vou compartilhar a tela. A gente vai falar das mesmas. As organelas citoplasmáticas, o citoplasma, que no qual aí compreende o hialoplasma da célula, já está dizendo, é um plasma. Então, ele é uma substância proteica gelatinosa, que ela tem função, obviamente, aí de compor a organização celular. Ela tem, obviamente, aí uma função de preenchimento das demais partes e estruturas da célula, ok? Como também a situação do citoesqueleto. Essa seria a função do citoplasma. Aí você tem aí o núcleo da célula, que compreende todas as demais funções, etc., né, como a gente citou anteriormente, né? E agora as organelas citoplasmáticas. A gente tem como uma das principais essa daqui, ó, mitocôndria. Tranquilo? Qual é a função da mitocôndria? Por favor, alguém consegue colocar a função dela? Função da mitocôndria. É respiração celular? Não lembro. Yes, Nicole Gales. Sim, senhora. Respiração celular. Estou aqui ó, com a minha roupa de trabalho externo, de biologia. Vamos fazer aí uma gravação externa hoje. Ok? Aí, depois eu passo para vocês aí o vídeo da gravação externa, que vai ser um trabalho voltado mais à ecologia. Beleza? Então, seja para vocês, seja para os primeiros anos que estão vendo também, né? A gente já passou por esse tema. Então, vou fazer um trabalho externo. Começa aqui no Parque Ecológico e a gente vai até Salesópolis, lá na nascente do Tietê. Bem legal. Beleza? Queria que todos vocês estivessem fazendo esse trabalho junto comigo. A gente sairia aqui, né, no Parque Ecológico, começava a gravação aqui no Tietê do Parque Ecológico, fazer as filmagens do local e etc. Né, tirar fotos, etc. E seguindo o caminho até a nascente dele. A gente só sai daqui do Parque Ecológico, passa ali pela região dali de Ferraz, depois na sequência Itaquá, depois Suzano, depois Mogi das Cruzes, seguindo o caminho até Salesópolis. Bem legal, né? O que vocês acham? Alguém quer ir? Não, tô brincando, né? Então, continuando aí, as organelas citoplasmáticas, como foi para vocês, a mitocôndria é uma das principais organelas que tem função aí, obviamente, de respiração celular, como também tem uma outra função. Alguém consegue lembrar qual é a outra função da mitocôndria, fora a respiração celular? João? Tem alguma coisa a ver com ATP, professor? Produz energia. E o que É é ATP? alimento? É isso aí, ATP. O que é ATP? Produz energia para Energia. Adenosina trifosfato. Trifosfato, beleza? Adenosina trifosfato. Ela tem a função aí de
produção energética para a célula. Então é bem legal isso, é uma correlação bem interessante, né? Qual página da apostila? Yasmin, página 216 da apostila. Estou revendo o conteúdo de organela citoplasmática e vou fazer o exercício da página 217 e 218. Ok? Beleza. Tá? Às vezes eu vejo, ó, tô vendo a Yasmin agora, tô lembrando dela sentada aqui do lado direito da sala. Enfim, com o cabelinho aqui. Lembrando do Gomes, lembrando todo mundo. Vou parar aí, senão eu vou começar a chorar aqui na sala. Mas enfim, continuando. As organelas citoplasmáticas, como eu falei para vocês da mitocôndria, não esquecer que ela é uma organela membranosa, tá? E tem um outro cara aqui embaixo, chamado centríolo. Função do centríolo, como a gente abordou na aula passada, qual é? Função do centríolo. Qual é a função do centríolo? Você lembra aí? Lara Alanis. Consegue colocar aí no chat qual é a função do centríolo? Professor, não é uma coisa da locomoção? Ah, eu não lembro direito. Então, ela é responsável pela divisão celular, como a Lara colocou. Mas não esqueça, Lara, que ele tem a função de fazer o fuso celular. E o fuso tem a função de divisão dos cromossomos. Beleza? Então, continuando aqui, outro cara aqui, ó, lisossomo. Função do lisossomo, gestão celular. Beleza? Então, essa é a função do lisossomo. Realizar o processo de gestão celular. Ribossomo. Qual é a função do ribossomo? Síntese proteica? João. Síntese proteica. Beleza? Então, não esquecer dessa parte. Voltando aqui, dessas organelas citoplasmáticas, eu tenho um outro cara aqui bem interessante, chamado complexo de Golgi. Professor, a palavra... tá, desculpa. Tudo bem, Alanis, fique em paz. Então, essas situações que ocorrem de, às vezes, está esquecendo determinado tema, isso não acontece só com biologia, né? Enfim. Vai dar prática, né? Nossa, cotidiana, ele está estudando. Então, só um outro adendo a isso. Eu sei que vocês têm uma gama de afazeres durante o dia, né? Enfim. Eu sei que são vários trabalhos, várias pesquisas, várias tarefas de diversas matérias. Enfim, estou falando não apenas como professor, tá? Estou falando como pai também e por ser próximo de vocês. Então, façam estudos focados nos vestibulares. Esse vestibular que você quer, abaixe o conteúdo das provas do ano passado, comece a já estar estudando, focado nessas provas, tudo bem? A maior preocupação sempre vai ser os vestibulares, tudo bem? Terceiro ano lá. Então, faça esse processo. Abaixe o conteúdo das provas. Já falei isso para vocês já anteriormente. Veja quais temas foram cair nas 5 últimas redações para vocês estarem dissertando. Enfim, pegue as provas, por exemplo, se eu colocar, só citar biologia, tá? Mas você pode fazer isso nas demais provas. Pegue a prova de biologia das últimas 5 FUVEST e façam comparações da quantidade de temas específicos de cada área. Tá, beleza. No tema lá, 5 anos atrás, por exemplo, lá em 2005, eu vou fazer lá os principais temas, 2005, desculpa, 2015, caiu quais são os principais temas que caíram em 2015. Observa lá em biologia, caiu mais na parte de célula, beleza. Tá, no próximo ano caiu mais o conteúdo de botânica. Tá, beleza, botânica e organização celular. Aí você vê no próximo ano, enfim, 2018, quais os principais temas que caíram em biologia? Em genética. Tá, aí você está tendo um parâmetro, né, estatístico, aí já entrando na bendita da matemática, né, enfim, para ver o que possa mais cair esse ano. Então, você faz um parâmetro não só em biologia, como das demais disciplinas. Enfim, pega lá matemática, dá um exemplo. Pega matemática, observa quais são os principais temas de matemática que caem em determinados anos específicos da FUVEST. Então, é interessante você fazer esse levantamento para quem pretende entrar numa faculdade desse nível. Então, faça essas pesquisas. É importante você observar essa frequência de conteúdos que acabam caindo nas provas. Tá?
não só na FUVEST, mas também como determinados cursos que alguém queira viabilizar, entrar, enfim, eu quero entrar enfim, no Barro Branco, enfim, na Polícia Militar lá, né, para virar tenente da Polícia Militar. Então vê aí quais são as últimas provas, observa aí a linha de enfoque de cada prova. Então é interessante você pega lá, como eu falei para vocês, imprime, faça a impressão das provas, faça a comparação dos últimos anos específicos de cada conteúdo, de cada tema que foi abordado, de cada ano específico. Beleza? Então, voltando aqui à situação, o complexo golgiense, ou seja, o complexo de Golgi ou complexo golgiense. Então, a função dele é a excreção celular, tá? Então, entra em dois processos bem interessantes que a gente viu já anteriormente, que é o processo de endocitose e o processo de exocitose. De novo, o processo de endocitose e de exocitose. Esses dois processos de endocitose e exocitose caem no processo que é fagocitose e pinocitose, beleza? Que é a entrada de partículas menores e a entrada de partículas maiores, beleza? Que no qual vão ser sintetizadas, fagocitadas pelo bendito do lisossomo, como a gente abordou agora há pouco, ele que vai fazer a digestão intracelular. Professor, mas existe só o lisossomo? Não. A gente também tem o peroxissomo, fora o lisossomo. Beleza? Então, não está aqui na apostila de vocês, da página 216. Se você quiser colocar aqui o lisossomo junto com o peroxissomo, é de suma importância, que às vezes acaba caindo a nomenclatura peroxissomo e você pô, o que é peroxissomo? Eu não sei. Novamente, peroxissomo é uma organela citoplasmática que tem a função de digestão. Mas, professor, do quê? De substâncias tóxicas para a célula. Então, é ele que vai eliminar substâncias tóxicas para a célula. O lisossomo são complexos menos tóxicos da célula, em termos de digestão. Se eu colocar aqui em termos de comparação, só para vocês terem uma noção mais apropriada, vamos lá com substâncias que entram no nosso processo de alimentação. Você tem lá carboidrato, vou dar um exemplo, você tem a proteína. Carboidrato é comumente aí degradado pela lipase, ou desculpa, pela pepsina, pepsina não, né? Pela amilase salivar, que está já no início do processo de digestão pela boca. Você tem lá uma enzima específica que quebra facilmente essa molécula. E depois você tem lá na parte do estômago a pepsina, as peptases, e no qual vão quebrar as moléculas de proteínas. Então você tem aí substâncias diferentes para ações de enzimas diferentes. É o que acontece no processo de digestão celular. Você tem lá organelas citoplasmáticas diferentes para ações específicas, substâncias diferentes. Seja uma tóxica ou menos tóxica em termos de digestão intracelular, ok? Então, são ações específicas de organelas citoplasmáticas diferentes, beleza? Voltando no outro cara aqui, o retículo plasmático liso tem a função de condução, né? Então, ele vai fazer o processo de condução das substâncias dentro da organização celular. Então, a substância vai passar por ele e etc. E o retículo plasmático rugoso, ele tem a função de síntese. E é ali que vai ocorrer a formação das determinadas proteínas do nosso corpo. Então, lembrando lá, proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos são formados por ácidos, beleza? Então, em termos de organização celular, é ali que vai se formar uma determinada proteína. E a função da proteína? Estruturar o nosso corpo em termos de bioquímica, ok? Dúvidas até então? Voltando aqui nela aqui, esse cara sou eu. Olha aqui, ela tem o seu próprio DNA. Ela é amina, ou seja, ela é a organela dentro da organela. Vamos dar um exemplo, é uma célula dentro da célula. É uma célula independente dentro de uma célula que está funcionando. Ela é independente. Tem mais de uma dentro de uma célula. A função dela, literalmente, produzir para a célula que ela está sendo hospedada, seria ser produção da sua própria energia, que é a mitocôndria. Realização da respiração celular, de fundamental importância. Lembrar que lá é uma organela membranosa, uma membrana dupla, e aqui você tem toda a carga de DNA, beleza? Que no qual aí vão ser fabricados os processos bem complexos chamados ciclo de Krebs, que a gente abrangeu lá no primeiro ano, nos cristais, ou seja, na crista mitocondrial, beleza? É ali que vai ter aquele processo bem interessante de ATP vai, ATP vem, ATP
desce, enfim, acetilcoenzima A, né? Então, fora dela é realizado o processo de glicólise, quebra da molécula da glicose. Isso lá no hieloplasma. Aí, quando a glicose entra aqui, ela deixa de se chamar glicose e passa a ser chamada acetilcoenzima A, beleza? Pelo fato de ser quebrada por uma molécula de ATP e virar molécula de ATP, ou seja, 2-ATP. E entra lá para ser sintetizada no ciclo de Krebs, para fabricar-se 32 ATP. Beleza? Entra 2 e sintetiza e fabrica-se 32 ATP no processo final de respiração celular. Complexo, muito complexo, ok? Então, é um conteúdo que foi abordado no primeiro ano. A gente vai rever aqui novamente com vocês no terceiro. Vai ter uma importância a gente ter uma compreensão desse processo de respiração celular. Professor, num vestibular complexo, a la FUVEST, vai cair especificamente o ciclo de Krebs em termos bioquímicos? Provavelmente não, né? Bioquimicamente, a gente não tem como aí salientar determinadas etapas do ciclo de Krebs aí, por exemplo, numa via em uma prova, por exemplo. Mas ele vai perguntar, obviamente, do processo de glicólise, quebra da molécula de glicose fora do organismo da mitocôndria, a entrada dessa glicose, que deixa de se chamar glicose para ser chamada acetilcoenzima A, né? Enfim, e o processo final da produção de 32 ATP. Então, você tem que entender a entrada e a saída do processo de respiração celular. Isso na parte da mitocôndria, beleza? Isso em termos de produção energética, fora a respiração celular. O professor, mas respira o quê? Oxigênio. Beleza? No processo, etc. Continuando aqui, ó. Voltando, eis o cara. Novamente, o processo de excreção. Então, eis aqui as bolsas de excreção celular, que vão eliminar essas substâncias. Professor, são só estruturas que, obviamente, são derivadas do processo de fagocitação, que é digestão? Não. Podem ser proteínas que são excretadas. Ela pode excretar proteína, professor? Sim. É uma excreta. Um exemplo de excreta que eu citei para vocês já o ano retrasado é a ação da produção proteica através de glândula mamária. Beleza? Você tem lá a produção do leite, né? Enfim, né? Através dessas excretas. Fora isso, você tem o processo sudoríparo, no qual aí envolve a glândula sudorípara na produção de suor. É uma excreta. Beleza? Então, tem ambas as funções. Em termos aí de excreta da glândula, é controle térmico. Né? Por isso que elimina-se lá o excesso de água nesse processo. Beleza? Então, em termos de controle hídrico. Então, não só isso, em termos de excreta, a gente tem diversas situações, como produções de proteínas exclusivas de determinados sistemas, como, por exemplo, a produção de enzimas, é um processo de excreta. Outra situação também, produção de anticorpos, é um processo de excreta. As células estão excretando anticorpos que vão ter ações específicas lá em determinadas funções de imunização, como a gente já tinha abordado anteriormente, ok? E essas substâncias que vão eliminar esses processos de digestão, que é o lisossomo. Eu falei, né, o lisossomo ele tem essa função de eliminar essas substâncias tóxicas, tóxicas ou não tóxicas do processo de digestão. E tem o peroxissomo, tá? Não está sendo colocado aqui, mas eu coloquei para vocês, já tinha colocado para vocês também a respeito do peroxissomo nos anos anteriores. Não tem na apostila, beleza? Então pode ser que caia numa prova ou não, mas enfim. Retículo plasmático a gente tem dois, é o liso e o rugoso, tá? Você pode, às vezes, estar na apostila granular ou não granular, vai dar na mesma situação. Novamente, liso e rugoso cai naquele contexto granular e não granular. Liso, função dele, literalmente, condução, né? E no qual aqui produção de lipídios. E granuloso ocorre síntese proteica, como já foi colocado já para vocês anteriormente. Então, depois, não sei se eu mandei para vocês esses slides para o e-mail da sala. Então, é interessante também vocês terem para estarem estudando essas imagens. E aí tem aí, às vezes, por exemplo, você acaba perdendo a explicação, etc., né? Quer estar estudando uma prova, é necessário que você tenha também para estar estudando. Beleza? Terceiro A, tudo bem?
Voltando aqui, os caras, eis aí os centríolos, como foi falado para vocês, participam do processo de divisão celular, né? Formação de cílios e flagelos, divisão celular, modificação da célula, etc. Ribossomo, função, síntese proteica. E só não pode esquecer que a gente tem 3 tipos de RNA, que é o ribossomo, né? É o ribossômico, que é o ribossomo mesmo, que ele vai estar lá no retículo plasmático rugoso, e a situação do RNA mensageiro e RNA transportador. Um vai estar transportando, né, levando a mensagem, né, e o outro, ele é o mensageiro e carrega a mensagem, beleza? Então, você não pode esquecer desses 2 caras aí. Aí o exercício que está sendo proposto, a gente vai para o exercício da sala. Eu vou fazer a correção do mesmo aqui junto com os vossos senhores. Deixa eu voltar. Vamos lá. Página 217. Vamos lá. Sendo 1 célula de procariontes e 2 células de eucariontes. A sinal alternativa da tabela que indica a presença positiva e a ausência de organelas descritas. Então, vamos lá. O que tem e o que não tem. Então, a resposta certa desse exercício é a resposta C. Então, vamos viabilizar aqui tal função. Célula procarionte e célula eucarionte. Número 1 é célula procarionte e número 2 célula eucarionte. Então, ela tem ribossomo? Sim, as duas têm ribossomos. Lisossomo, uma é ausente de ribossomo e a outra é presente de ribossomo. Na mitocôndria, um é ausente de mitocôndria, outra é presente de mitocôndria. Então, a resposta certa é a C. Então, isso está relacionado à respiração celular, porque célula procarionte não tem mitocôndria, não realiza esse tipo de respiração. Aí vai viabilizar o processo de fermentação ou o processo de fotossíntese, que é o que ocorre aí com situações aí, como a gente já viu anteriormente, em termos de fermentação alcoólica, fermentação lática, em termos de bactérias, em termos de fungos também, como também a situação que ocorre no processo fotossintético, ok? Isso de organismos procariontes. Professor, mas aí eucariontes que fazem fotossíntese, aí já é outro processo, que é a célula vegetal, aí ela já tem aí algumas organelas, como lisossomo, e tem mitocôndria? Sim, tem mitocôndria também, beleza? Isso a gente não pode esquecer. Caso caia numa prova, professor, célula vegetal, ela tem mitocôndria? Sim, tem mitocôndria. Aí cai no processo de fotossíntese, que é a codependência da célula, a independência da célula vegetal, que tem aí o cloroplasto e a nossa querida amiga mitocôndria, beleza? Continuando aí, ó, página 218, exercício 2. Faça uma associação entre as organelas e as suas funções, assinando a alternativa correta. Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Retículo plasmático liso. Então, a resposta certa é a B, síntese de esteroides. 2. Nesse caso, exercício, a resposta certa é a E. Eu vou colocar aqui no chat, caso alguém perdeu, o exercício 1. Eu estou colocando só para Yasmin. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Dois. E. Professor, aqueles cloroplastos lá, não é só na vegetal, na célula vegetal? Sim, mas aí no caso de célula procarionte, ela vai fazer o processo de fotossíntese sem cloroplasto. Ela literalmente é o cloroplasto, porque ela é muito pequena. É o caso aí de situação de microalgas, que é a situação aí, por exemplo, de microbactérias que podem ser fotossintetizantes. Então, elas sintetizam o seu próprio alimento. Elas não precisam de um cloroplasto, pelo fato do tamanho dela, em termos microscópicos. Ok? Beleza. Voltando. Estou no exercício 3. Exercício 3. As enzimas contidas no interior dos lisossomos digerem substâncias internas da célula externas que são englobadas por ela, em termos de fagocitose. Então, exercício 3. Resposta D. D. Beleza? Vamos lá. 4. Abaixo está esquematizado uma célula vegetal.
Aí tá bonitinha a célula vegetal. Então tem duas estruturas, estrutura 1 e estrutura 2. Colocando logo de cara, eu sei que a estrutura 1 é a verdinha. A verdinha numa célula vegetal, aí se eu coloco exemplo aí com um pigmento, né? Vamos lá. A, resposta certa. Os cloroplastos são exclusivos desses seres eucariontes, que realizam fotossíntese, enquanto as mitocôndrias são organelas nos seres eucariontes em geral. Tá certo? A resposta certa é a A. Verso 4. A. 4. A. Então aí, ó, a resposta dos demais exercícios para vocês colocarem aí, por favor. Beleza? Alguma pergunta, terceiro A? Terceiro A. Então, só observamos um fato, né? Como eu falei para vocês, eu indo fazer a gravação externa, né? Caso me aconteça alguma coisa, né? Alguém me jogue no rio, me mate, jogue no rio, né? Vocês já estão sabendo. Beleza? Então, é um projeto que a gente está viabilizando aí. Tá bom? Mais alguma pergunta, terceiro A? Essa é a máscara, Pro. É, vou estar de máscara. Thaís aqui. Pois ó, pá. Só que esse é um parâmetro, né? A gente está aqui trancado dentro da sala, né? Eu não estou usando máscara. Assim, o professor não está usando máscara durante a aula, mas sim, eu estou aqui sozinho dentro da sala, né? Feita a higienização, eis o álcool em gel, feita a higienização da mesa e tudo mais, né? Mas assim, o pai está assistindo a aula, etc. Às vezes alguém está assistindo a aula, mas o professor não está assistindo, não está utilizando máscara. Eu estou sozinho dentro da sala, tá álcool em gel, já foi feita a higienização totalmente no ambiente. E quando eu abro a sala, vou estar de máscara. Quando eu saio da sala, vou estar de máscara, etc. Então é assim que funciona aqui. Vai ser dessa forma, eu acho, creio eu, quando vocês voltarem. Tá? Já falei isso para vocês. A gente tem como prevenir o contato do vírus. Agora, evitar... Não, a gente não tem como evitar de entrar em contato. A gente não sabe, por exemplo, aonde a outra pessoa foi, aonde que estão os demais, etc. Beleza? Ah, Thaísa, faltou colocar a presença da Thaísa. Eu não vi ela. A Isabelle tá quieta hoje, por quê? Tá tudo bem, Isabelle? Isabelle? Tá tudo bem, hein? Ela não tá, largou o computador e saiu. Isabelle. Só voltou a Isabelle aqui. Ah, o Gomes! Garoto Gomes. Tá tudo bem, Gomes? Só faz joinha aí, velho. Voltou isso. Joel, tá tudo bem, Joel? Joel. Tudo bem, Joel? Ih, Joel também, largou aqui fora. Joel tá no chat. Ah, aí sim, Gomes. Aí sim, hein? Então, vamos ficar assim, então. Ana Martins, tá tudo bem? Oi, professor, tô bem, e você? Ótimo. Tô bem. Mas, enfim. Então, fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira. Estaremos juntos novamente. Beleza? Saudade de todos aí. Eu olho para a sala, vejo ninguém. Então, dá aquela... Enfim. Bate aquela deprê, né? Mas, enfim, também. Até, professor. Saudade. Até. Saudade também. Um abraço. Fica triste não. Eu vou começar a chorar, véio, se eu ficar aqui muito tempo aqui olhando para a sala vazia, né? Mas, enfim. Vamos lá.